Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou voluntária aqui no projeto Pré-ENEM Unir e hoje eu vou ajudar vocês em redação mais uma vez. Vamos lá então, pessoal, aprender um pouco mais de redação? Então, vamos lá! Já falei com vocês sobre o método de estudo ativo, que é o que eu indico para vocês estudarem através de redações exemplares. Na internet tem bastante já, tem vários compilados de redações nota 1000 dos Enems anteriores, então pesquisem bastante, tá bom, pessoal? Vejam bastante, leiam bastante essas redações, que eu acho que vocês irão adquirir bastante repertório a partir disso já. Bom, nós não estamos estudando eixos temáticos de uma forma isolada. Nós estamos estudando eles a partir de um tema genérico. E com isso a gente consegue ter uma gama de conhecimento mais amplo e mais repertórios para encaixar em qualquer tema. É claro que vocês precisam ter bastante habilidade para fazer isso, e é isso que vocês estão aprendendo comigo, né? Então vamos lá então, pessoal, continuar nesse esquema mesmo de estudo. A gente já falou sobre vários eixos temáticos aqui, e hoje a gente vai continuar falando. Dessa vez nós vamos falar sobre ciência e tecnologia. O repertório sociocultural é avaliado pela competência de número 3 do Enem. E hoje a gente vai ter vários repertórios socioculturais muito bacanas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês essa sigla. Ela é bem importante porque ela é uma sigla recente, tá? Então, caso caia algum tema no Enem relacionando isso, é importante vocês saberem, para vocês não ficarem perdidos, né? Então, aqui, pessoal, tem vários temas que podem ser encaixados no eixo temático da ciência e da tecnologia. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vamos lá. A desvalorização da ciência e tecnologia no Brasil. Isso tem acontecido já há algum tempo, né, gente? Vocês estão todos bastante cientes disso. Os desafios para a aproximação da ciência à comunidade popular. Isso é bem interessante porque a gente sabe que existe um distanciamento entre os centros da ciência no Brasil. A gente sabe que eles estão concentrados nas grandes cidades e existe um distanciamento muito grande com o público, com as pessoas. Isso acaba aumentando o senso comum de como a ciência é produzida, e as pessoas acabam sendo ignoradas. Isso é muito ruim para a aceitação da ciência pela comunidade, né? Então seria um tema bem interessante também. A importância de investimentos em ciência no ensino básico no Brasil. Spoiler, que esse vai ser a nossa redação de hoje, esse vai ser o tema. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Os reflexos da tecnologia nas novas profissões. Bom, agora com a pandemia, a gente tem visto como muitas profissões têm mudado, né? Muitas profissões hoje em dia já estão sendo executadas 100% EAD, longe de casa, em home office. Então, isso mostra como a tecnologia mudou as profissões e vai continuar mudando. Até quando a gente precisar, se a gente passar por uma situação parecida de novo no futuro, pode haver novas mudanças. Então isso é bem interessante, também seria um tema muito bacana para o Enem. As novas formas de vícios no contexto da era virtual. A gente sabe que hoje em dia na era virtual existem novas formas de vícios que são comparadas a vícios como vícios alcoólicos, em drogas ou mesmo em cigarros. Educação à distância e as vantagens da intercomunicação digital. Os reflexos da revolução tecnológica digital na sociedade brasileira. O perigo iminente da invasão de privacidade por meio dos aplicativos de celular. Caminhos para alcançar a inclusão digital no Brasil. Os perigos do lixo eletrônico para o meio ambiente e comunidade. Cyberbullying e violência cibernética. Uma visão do futuro. Cibercondria e seus perigos. Pessoal, eu coloquei aqui entre parênteses o significado, né, de cibercondria, que é essa ansiedade induzida por buscas online relacionadas à saúde. A gente sabe que hoje em dia
muitas pessoas têm feito isso, têm pesquisado o famoso Dr. Google. E isso tem gerado esse efeito que é chamado de cibercondria. É claro que é uma palavra ainda nova, que não é uma palavra assim regularizada, mas ela tem sido bastante difundida. Então, caso o Enem abordasse um tema relacionado a isso, também seria bem interessante. A importância da tecnologia como aliada ao agronegócio, perspectivas com o avanço da inteligência artificial e robótica. Pessoal, esse tema sobre inteligência artificial e robótica é bem interessante porque ele é recente, né? De certa forma é recente, porque ele não tem sido algo que tem acontecido tanto no mundo, tanto no Brasil, quer dizer, no mundo já acontece bastante. E também é válido a gente ressaltar que para haver uma inteligência artificial e robótica, existe um custo muito alto de manutenção, custo muito alto de produção, além de uma qualificação muito alta nos profissionais que vão executar, que vão criar essa inteligência artificial ou esse robô. Então, só esse tema, ele já perfunde outros temas, entendeu? A gente já poderia partir desse tema para outros temas, como a valorização da engenharia, que isso vai acontecer bastante no futuro, eu acredito. Então, e também a questão da ética relacionada a isso, né, pessoal? Que também é uma discussão muito longa, não dá pra gente fazer aqui. Continuando. Desafios e entraves à consolidação do Brasil na produção de energias limpas. Gente, a gente sabe que energia limpa não é uma coisa muito simples. Mesmo que nós tenhamos no Brasil condições favoráveis, existe uma burocracia muito grande por trás da produção de energia limpa, e isso impede muitas vezes de haver essa evolução, né? Infelizmente. Então, vamos continuar então, pessoal. Já trouxe logo de cara para vocês repertório jurídico, que eu gosto muito e eu acho que é um argumento de valor muito bom. Então vamos lá com o artigo 218 da Constituição Federal. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas da ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Artigo 209. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, por termos da lei federal. Então, pessoal, esses são artigos que você pode usar na sua redação, com certeza. Eles dão bastante embasamento, muito bom, e logo logo vocês vão ver ele na redação que eu vou fazer, tá bom? Vocês não perdem por esperar. E também trouxe para vocês aqui o repertório literário, que é a obra do Eça de Queiroz. Vamos ler um pouquinho sobre a relíquia, né? Esta obra foi construída durante o realismo literário, que foi aquele período de que havia um grande desejo de representação de assuntos com veracidade, evitando especulações, fantasias, essas coisas. E analisa profundamente os atrasos e a descontinuidade de Portugal, que estava em descompasso em relação às outras nações europeias já aproximadas da industrialização e do avanço científico. Se vale de técnicas realistas de descrição e observação crítica pautada na análise. Então, gente, essa é uma obra literária que você pode usar como exemplo de que a partir dela já houve essa diferença entre observação, experiência, análise. Essa obra ela é como se fosse um marco daquele período, já que ela foi o estopim do realismo, como se ela tivesse iniciado todo esse processo do realismo português e também que veio para o Brasil depois. Então é muito bom essa obra vocês usarem, tá? Vai ficar muito bom, pode ter certeza. E eu também trouxe aqui a Utopia, do Thomas More, que fala sobre esse reino imaginário, onde tudo funcionava de modo justo e perfeito. Gente, essa obra vocês podem usar em qualquer tema de redação, eu tenho certeza. Mas eu fico um pouco receosa até de colocar ela aqui na aula, porque mesmo que você possa usar em qualquer aula, querendo ou não, ela é mais genérica. Então, ela acaba tirando um pouco
a sua autoria, né? Mas se você conseguir encaixar e você ter certeza que vai ficar bom, coloca ela, porque ela é muito boa sim, tá bom, gente? Vamos continuar então aqui com nossos repertórios. Então esse aqui é o repertório do Renascimento. Foi aquele período de mudança total que havia ali no período da antiguidade. Estava havendo, né, um crescimento da astronomia, uns estudos da física, da medicina e da matemática. Ali também já iniciou com Copérnico a teoria heliocêntrica e com Galileu a lei da queda livre dos corpos. O iluminismo também inaugurou o método científico e a valorização da razão. Nesse período também houve uma expansão do liberalismo econômico que foi ali proposto pelo Adam Smith. Gente, o iluminismo ele também você pode colocar em vários eixos temáticos e esse aqui não é diferente, porque ele inaugura o método científico, ele fala da valorização da razão muito grande, ele rompe com tudo o que estava acontecendo até aquele período. Então, o iluminismo é um repertório muito, muito bom para vocês colocarem aí na redação de vocês. Eu recomendo demais, demais mesmo, gente. E eu também trouxe para vocês uma coisa bem interessante, que é sobre a enciclopédia, perdão. A primeira enciclopédia que foi criada. A primeira mesmo foi criada em 1704 pelo John Harris, tá bom? Mas a mais famosa, a mais conhecida pela gente que estudou história, é essa que foi criada pelo Diderot. Então, eu acho muito, muito interessante vocês colocarem ela na redação do Enem. Acho que vai ficar o máximo vocês colocarem ali na introdução e fazerem um contraste com a atualidade, fazer um contraste com o que mudou, entendeu? Acho muito, muito bom mesmo. Tem grandes nomes aqui nessa enciclopédia daquele período. E acho que vocês iam só ter a ganhar, tá? Só ter a ganhar mesmo. Vamos continuar então, gente? Trouxe aqui também pra vocês esse período da Europa. Foi um período curto, mas ele foi bem importante, tá? Foi a Belle Époque. Foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no fim do século XIX, com vistas à valorização da vida urbana e incentivos a tecnologias e pesquisas. A expressão também designa o clima intelectual e artístico desse período. Então, gente, foi um período que havia essa cultura cosmopolita. O que é uma cultura cosmopolita mesmo? É uma cultura de cidade, de urbanismo, de estar no meio das pessoas. Então, naquele período estava havendo muito isso. Então, o que você pode fazer com essa alusão? Você pode colocar também na sua introdução, ou você pode colocar lá no final do seu desenvolvimento 1 ou no final do seu desenvolvimento 2. Também fica bom para você reiterar alguma coisa que você falou. Eu acho que fica o máximo. Eu gosto muito dessas alusões históricas porque demonstra que você estudou história e que você sabe também de literatura, pelo menos um pouco. Você lê alguns livros, então é muito bom, gente, é muito bom mesmo. Continuando. A Guerra Fria trouxe incentivo estatal a pesquisas, como, por exemplo, a corrida armamentista e a corrida espacial. A gente sabe que a Guerra Fria ela trouxe incentivo não só à pesquisa, mas trouxe incentivos, desenvolvimento em várias áreas, tá? Como da saúde, da educação, e a pesquisa também não foi diferente. Então também seria muito bom vocês usarem, pode encaixar assim, belezinha, tá? E outra coisa que eu trouxe também pra vocês é o futurismo, que foi esse movimento literário que teve no mundo. Vou ler aqui com vocês, tá bom? Vamos lá ler aqui devagarzinho. Foi um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em fevereiro de 1919, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Eles rejeitavam o moralismo e o passado, e as suas obras baseavam-se na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. Trata temática sobre a mudança, a invenção, a velocidade, a produção, a máquina, a glorificação do patriotismo e da guerra, as multidões. Vocês podem ver que esse futurismo, ele não fala só de futuro, de uma visão do futuro, mas ele fala
de uma mistura de coisas, né? Velocidade, invenção, guerra, violência também. Então, se por acaso você quiser usar essa referência em algum tema falando de violência, você pode citar que o futurismo ele teve, de certa forma, esse lado negativo, que foi um, um certo ufanismo pela violência, tá, pessoal? Então, você pode citar tanto que cair sobre alguma coisa sobre tecnologia e futuro, né, desenvolvimento, essa visão talvez vanguardista, ou também alguma coisa falando sobre violência. Em 1951 foi criado no Brasil o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o famoso CNPq, que tem como função incentivar e financiar pesquisas científicas. Pessoal, vocês ainda que não entraram na faculdade, talvez nunca ouviram falar do CNPq, mas quando vocês entrarem, com certeza vocês vão ouvir falar muito, 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 porque ele é muito importante para as universidades, para as pessoas que recebem bolsa para fazer pesquisas. É muito importante mesmo o CNPq. Se vocês usassem na redação do Enem em algum momento ali, seria muito, muito bom também. Se quiser pesquisar um pouco mais sobre ele, tem um site só sobre ele, tá? Se você tem um sonho de ser um pesquisador, cientista, com certeza você vai ver ele mais pra frente, muitas vezes. Não vamos desistir, né, gente? Continuando, trouxe também para vocês esse acidente que aconteceu no Brasil em 2003, tá? O acidente de Alcântara foi esse incêndio, né, que aconteceu com o foguete brasileiro VLS-1V03 em sua plataforma de lançamento no centro de lançamento de Alcântara. Esse acidente aconteceu por falhas técnicas, né, pessoal? E é interessante porque ele aconteceu 3 dias antes da decolagem oficial do foguete. Foi uma pena, né? E 21 pessoas morreram nesse acidente. E é engraçado porque foram muitos anos de pesquisa para poder ter construído aquele foguete para mandar o satélite que eles iam mandar lá para cima. E infelizmente aconteceu isso. Então vocês podem usar esse fato brasileiro que aconteceu com o Brasil na sua redação, tá bom? Caso fale alguma coisa sobre ciência, tecnologia, desenvolvimento, fala sobre a importância da pesquisa, como é importante ter esse cuidado, né, para evitar acidentes como esse, que é realmente uma tragédia. Uma tragédia, infelizmente. Então, vamos continuar, né, gente? Olha, dessa vez eu trouxe filmes, tá? Porque eu sou bem ruim de filmes, mas eu pesquisei e vi que esses filmes são bons. Então, acho que vocês vão conseguir colocar na redação do Enem, sim. Que é o Perdidos em Marte, acho que vocês já assistiram. Que falou sobre aquele protagonista, ele usou energia solar e também tecnologias para se manter vivo em Marte. O Menino que Descobriu o Vento, que fala sobre um menino que usou também as tecnologias eólicas pra conseguir tirar a água. Eu não sei porque eu não assisti, gente, só pesquisei mesmo assim por cima. Mas é isso, mas é muito bom. Ouvi dizer que é muito bom. O Jogo da Imitação, por Alan Turing. Então, gente, esse filme, O Jogo da Imitação, ele foi baseado em fatos reais, porque realmente o Alan Turing, ele tentou decodificar códigos nazistas. Na verdade, eles conseguiram, né? Acho que foi por isso que... É claro que tem dedo nisso, o fato dos Estados Unidos ter ganhado a Segunda Guerra Mundial. Isso realmente aconteceu e depois disso, né, foi criado o computador a partir, né, do Alan Turing. Então é bem interessante isso, tá, pessoal? Esse filme é bem interessante e também o fato, né, que foi a criação do computador, que é o que a gente está falando, né, sobre tecnologia, sobre ciência e sobre esse desenvolvimento científico. Também trouxe essa frase aqui bem legal. Eu acho que vocês consegue colocar essa frase no Enem. Eu não gosto muito de trazer, eu não trago sempre citações para vocês, porque Letícia, acho difícil colocar citação solta no Enem, porque se não for um argumento de autoridade que tem a ver realmente com o tema, pode acabar tirando ponto seu, você pode deixar de ganhar também. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de colocar a citação de uma maneira solta, aleatória. Tem que ser uma citação que realmente esteja falando
esteja de acordo plenamente com o tema, tá, gente? Vamos lá, então. Trouxe aqui para vocês também alguns agentes para a proposta de intervenção, tá? Que é o quê? O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o setor privado, como grandes empresas farmacêuticas, porque elas acabam investindo bastante em pesquisa, e também as parcerias público-privadas que podem acontecer, né, entre o governo e essas empresas para resolver algum problema, caso algum tema vinha falar sobre isso, tá? Acho que seria muito bom também. Também trouxe para vocês aqui essa questão das universidades, como as universidades elas estão relacionadas aos cursos, graduação, pesquisa, extensão, projetos. É bem interessante vocês colocarem elas na resolução desses conflitos, porque a gente está falando de estudo e o estudo está ligado com as universidades, né, gente? E também a comunidade, ela é muito importante, porque a comunidade, ela dita muito o que é feito no Brasil. Então, a comunidade, ela precisa ter consciência e percepção dos atos, né, gente? Então, eu já trouxe aqui a redação para vocês. Vamos lá, então, gente, ler essa redação. A importância de investimentos em ciência no ensino básico no Brasil. Esse é um tema bem interessante, eu gostei muito, porque você pode incentivar as crianças a pesquisarem. É claro que de uma maneira bem lúdica, né? Você não vai colocar no laboratório ali de uma faculdade. Não, mas de uma maneira lúdica, criar esse senso. A gente sabe que isso é muito importante, isso incentiva. Então, trouxe esse tema, espero que vocês gostem. Vamos lá, gente. Introdução. No filme Star Wars, é retratado um cenário futurístico no qual a tecnologia tomou conta dos mais diversos eixos sociais e automatizou as estruturas do saber, Perdão, gente. Em contrapartida, na realidade brasileira, a inovação proposta pelo filme ainda não chegou ao ensino básico e médio da educação no país. Isso ocorre ora pela inversão na distribuição de capital educacional no Brasil, ora pela inexperiência de profissionais da educação pública em aplicar essas novas tecnologias no cotidiano dos infantes. Rever essa situação, que perpetua lacunas na aprendizagem, é imprescindível para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. Então, gente, uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês aqui nessa obra, nessa introdução, é que eu usei esse filme do Star Wars. Eu não coloquei pra vocês, mas eu trouxe aqui pra vocês verem como é que você colocaria ali o filme, né? Você já sabe, eu tenho certeza que vocês já viram essa parte de filme na redação. E outra coisa também é que eu já falei com vocês que eu gosto sempre de colocar a minha tese entre os conectivos hora e hora, porque eu acho que quanto mais claro você deixar pro corretor, você não precisa esconder, não precisa fazer drama na hora de fazer a redação, entendeu? Deixa claro. E aí eu gosto muito de colocar entre esses conectivos, eu acho muito bom, tá bom? Então fica a dica. E vamos continuar então, né, gente? Com a nossa redação. Desenvolvimento. A priori, é válido destacar que a inversão de capital educacional no Brasil impede que o ensino básico receba novas tecnologias. Isso acontece pois, segundo o site do governo, Portal da Transparência, a educação superior recebe cerca de 2 vezes o valor destinado aos níveis básicos. Tal disparidade reflete a falta de infraestrutura nas escolas, como a ausência de laboratório para aulas práticas. Além disso, os poucos institutos de pesquisa que existem no Brasil estão concentrados nos maiores centros urbanos e não há divulgação sobre o que é pesquisado, o que faz com que haja alienação por parte da sociedade do ensino básico a estes mecanismos. Então, gente, eu falei um pouco sobre essa disparidade entre o investimento na educação básica e na educação superior. Olha, é bem interessante também para vocês essa parte de deixar bem claro o tópico frasal. No começo do seu desenvolvimento, você tem que fazer uma oração só, deixar bem claro o tópico frasal. Na verdade, eu fiz uma oração muito, muito grande. Isso é muito perigoso, tá, gente? Porque pode confundir o corretor. Então, a minha dica para vocês é sempre
deixar o tópico frasal bem claro. Para quem não sabe o que é tópico frasal é o que basicamente a síntese do que você vai falar naquele desenvolvimento. Tem que ser curto e grosso, entendeu? É isso, gente. E é claro, tem que refletir a tese que você colocou lá na introdução. É bem interessante deixar as coisas bem claras para o leitor, como eu já disse antes. Continuando, a posteriori, cabe pontuar que a inexperiência dos profissionais da educação com o ramo da ciência e pesquisa também dificulta este processo. É evidente ao corpo social que o ensino básico brasileiro exige uma formação mínima em licenciatura em pedagogia e que esta, por vezes, não vem acompanhada de treinamentos em pesquisa científica, dificultando a inclusão dos alunos neste universo específico. Consoante ao tema, o artigo 218 e 219 da Constituição Brasileira expressam... Eu devia ter colocado os artigos, tá? Perdão, gente. Expressam a responsabilidade do Estado em promover o desenvolvimento científico e a pesquisa nas instituições e, dessa forma, ganhar autonomia tecnológica e social. Pessoal, falei para vocês que ia usar o artigo da Constituição, né? Eu usei aí para reiterar a minha tese, praticamente. Eu reiterei, eu dei esse argumento de valor aí para minha tese. Eu acho muito bom mesmo, sempre colocar no final ali do desenvolvimento, porque é como se alguém batesse o martelo e dissesse, é isso, tá certo. Você deu a sua ideia e você provou, né, como isso pode acontecer. Então, acho que vocês entenderam, né, gente? Então, vamos lá continuar. Conclusão, bora. É imperioso, portanto, a execução de medidas que mitiguem o quadro de pouco investimento em ciência no ensino básico brasileiro. Para tanto, urge a Receita Federal uma melhor destinação de recursos educacionais para a atualização do ensino básico no país, a fim de que a acessibilidade tecnológica e científica seja assegurada a este grupo. Além disso, o Ministério da Educação deve criar novas diretrizes curriculares a curso de licenciatura para universidades públicas e privadas, a fim de adicionar à grade destes disciplinas que reforcem a importância da pesquisa científica e tecnológica em sala de aula. Com essas medidas, a sociedade brasileira estará mais próxima daquela simbolizada no filme futurístico de Star Wars. Então a gente concluiu a redação aqui. Eu tentei mais ou menos resolver o meu primeiro problema e o segundo problema. O primeiro problema era a falta de recursos ali na educação básica. E o segundo problema que eu tinha colocado lá na tese era a capacitação dos professores em lidar com ensinar ciência, ensinar pesquisa científica mesmo, em aulas práticas, essas coisas, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembre que qualquer coisa que vocês tiverem em mente, comentem aqui, por favor, não deixe de comentar, hein? Agora eu já venho trazido para vocês, trago há algum tempo o repertório inovador, que é a adesão de obras artísticas na redação do Enem, porque é algo que eu nunca tinha visto antes. Se eu vi, eu acho que foi muito pouco mesmo, talvez só uma vez eu tenha visto. E eu acho muito legal, então por isso que eu tô dando essa ideia pra vocês. E como a gente já tava falando de futurismo, eu trouxe uma obra que fala sobre isso, tá? Já que a gente tá falando de tecnologia, de desenvolvimento, de ciência, nada melhor do que uma obra futurista, né, pessoal? Mas existem muitas outras obras diferentes, vocês podem pesquisar mais. E, gente, algumas coisas para redação do Enem não tem jeito, a gente tem que decorar. Então, esse tipo de coisa é do jeito que eu tô trazendo pra vocês. É legal você decorar uma obra de cada eixo temático, fica bacana, entendeu? Porque se você, naquele momento que você estiver fazendo a redação, você não lembrar de nenhum outro repertório, você pelo menos decorou aquela obra. E vai ser muito legal você usar. Então, eu gosto muito dessa parte de obras, como eu já tenho falado com vocês há algum tempo. E vamos dar uma lidinha aqui, né, básica, aqui dessa obra, que é o Dinamismo de um Ciclista. É uma pintura de 1913 do artista futurista italiano Umberto Boccioni, não sei pronunciar isso.
que demonstra a preocupação futurista com velocidade, métodos modernos de transporte e a representação da sensação dinâmica de movimento. Isso tem a ver com tecnologia, né, gente? Então é por isso que eu trouxe pra vocês. Mas, se vocês não estiverem satisfeitos, podem pesquisar mais. E essa parte realmente é decoreba. Tem que decorar, não tem jeito. Que é muito difícil de você saber isso sem decorar, né? E, então, pessoal, eu trouxe mais uma dica aqui. Que é vocês pesquisarem e lerem sites do governo para aprender novos órgãos. Porque no site do governo, gente, não tem só ministérios, tem outras coisas, tem outros órgãos. Eu dei uma entradinha no site hoje e eu tinha visto isso, então queria compartilhar isso com vocês. Vocês podem entrar lá no .gov lá e vocês vão achar isso que eu tô falando. Então é isso, gente. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu quero só agradecer e mandar um beijo a todos. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.